A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciências e tecnologia do setor aeroespacial. A Rádio SINDCT e o SINDCT, o Sindicato Nacional do Servidor Público Federal na área de Ciência e Tecnologia, que está completando 25 anos de lutas e conquistas. E olha, uma festa bonita aqui no SINDCT, 25 anos, viu? E a função da Rádio CT é exatamente essa, ali, elaborar uma linha de comunicação da situação sindical, falando para a base, mantendo-a interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e conseguindo também chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área da informação, principalmente a internet, no caso, o Clique Jornal. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Por falar em cidadania, hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Entrevistado de hoje vai ser uma consulta cibernética que você terá com o médico Dr. José de Castro Coimbra, ele que foi um dos pioneiros na luta e no combate ao fumo e ao tabagismo, que é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa da morte evitável em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, entre as quais 200 milhões de mulheres, sejam fumantes. E essas pesquisas acabaram comprovando que aproximadamente 47% de toda a população masculina e 12% da população feminina no mundo fumam. Mas quem vai falar isso é exatamente uma autoridade no assunto, Dr. José de Castro Coimbra. Obrigado por comparecer aqui na Rádio CT. Eu que lhe agradeço, Paulinho, dessa oportunidade. Você sabe que eu sou apaixonado por este assunto e sou um cara feliz, porque desde que nós entramos nesta luta antitabágica, tendo em conta que o cigarro era o responsável por milhares de mortes de todos os brasileiros, hoje ainda isto acontece, mas em proporção muito menor. Só para você ter uma ideia, 43% da população adulta fumava na década de 50, 60. 40, quase a metade. E hoje isso está em torno de 13%. Então, houve muito progresso. Eu devo dizer a todos os nossos ouvintes, né, que em 1964, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos publicou um livrinho que tinha 954 páginas, onde ele reuniu, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos reuniu os trabalhos confiáveis que haviam sobre tabaco e doença e, como consequência, mortalidade. Este trabalho foi de uma repercussão muito grande, porque até então a gente falava assim, não, fumar faz mal para a saúde, não, fumar não faz mal para a saúde, não, fumar é bom porque psicologicamente ele ajuda, e por aí afora. Desta data em diante, ninguém mais que fosse sério poderia admitir que fumar não fizesse mal para a saúde. E eu tive a oportunidade de representar o nosso estado de São Paulo, aqui o nosso Vale do Paraíba, São José dos Campos, no Congresso Nacional,
na eleição de 1978, ou seja, 10 anos depois de ser publicado este livro nos Estados Unidos. Mas eu havia recebido um exemplar desse livro, havia lido, e botei na minha cabeça que eu poderia ser assim um dos pioneiros nessa luta antitabágica. E Deus me ajudou. Eu recebi o apoio de uma meia dúzia de colegas que eram deputados, que também já tinha caído a ficha que o Congresso Nacional precisava fazer alguma coisa, e nós fizemos lá uma pequena frente parlamentar, que na época não tinha esse nome, mas era uma pequena frente parlamentar, na luta antitabágica. E começamos. Eu apresentei o primeiro projeto para criar, viu, Paulinho, não um dia, mas uma Semana Nacional de Combate ao Tabagismo. Isso foi em 1979. 1979. Mais na frente, se não me engano, em 1985, o Sarney, que era para ter sido o Tancredo, mas foi o Sarney, ele aproveitou a minha ideia, né? Desidratou a ideia, em vez de uma semana, ele decretou um dia de combate ao tabagismo. Então, a ideia de comemorarmos esta data foi minha quando lancei o projeto. Tem um projeto apresentado, mas projeto para andar na Câmara é uma dificuldade. Então, e eu acho que os parlamentares, na realidade, nós contribuímos muito mais com ideias e sugestões que depois o Executivo, se gostar, ele mesmo assume e vai em frente. Mas começou com o projeto do deputado... Está valendo, está valendo. É o que está valendo. Exatamente. Eu imaginava naquela época que como o hábito de fumar estava muito arraigado, muito enraizado na cultura... Era bonito até. Sim. Filmes, novelas, comerciais... E a propaganda do cigarro, que, por exemplo, tem o Gerson, até a lei do Gerson, que tinha o cigarro que ele gostava, era Vila Rica, gosta de levar vantagem em tudo, certo? Exato, exato. Então, estava enraizado na nossa cultura e na cultura mundial, né? E quem é que ditava os costumes naquela época? Era o cinema. Ia para o cinema, né? E via hoje, lá o James hoje a televisão tem muito mais função de ditar o hábito, os costumes e tal, mas naquela época era só o cinema. E os grandes artistas, que eram poucos, né, porque eram poucos os grandes artistas, eles faziam o filme todo fumando, então era bacana aquele negócio da fumacinha subindo e tal. Fui muito feliz porque fui reconhecido. Ainda agora... Você vê aí que nós estamos prevendo, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, está prevendo que esse ano serão diagnosticados cerca de 500 mil casos de câncer no Brasil. 500 mil casos de câncer. Fora os que já estão em tratamento. Que 500 absurdo, mil doutor, casos novos de câncer. Então, você imagina... Se nós estivéssemos com aquela porcentagem de fumantes, o prejuízo seria extremamente maior. Agora, é bom dizer o seguinte, que o cigarro, que as doenças tabaco relacionadas, a gente chama tabaco relacionadas, aquelas doenças que são diretamente provocadas pelo cigarro ou que minimamente são agravadas pelo cigarro. Tem o fumante passivo e tem o fumante natural. Exato. O passivo é aquele que está perto de alguém que fuma. Ele corre tanto risco quanto o fumante, doutor, de contrair uma doença no pulmão? Sem dúvida. E eu lancei, logo naquela época, não se falava ainda em fumante passivo. E eu também não tinha muita noção do mal que vamos dizer, o fumante causava numa outra pessoa. O fumante causava no ambiente onde ele fumava. Mas eu lancei, então, naquela época, esse adesivozinho assim,
Não fume, estou respirando. Obrigado. Me lembro disso aqui lá na Rádio Piratininga. Então, olha, não fume, estou respirando. Obrigado. Esse adesivo aqui, eu fui o primeiro a lançar esse adesivo para ser colocado em consultórios médicos. Esse adesivo aqui diz o seguinte: para o conforto e a saúde de você mesmo e dos outros clientes, por favor, não fume. Para pôr na salinha de espera. Que maravilha, hein? Olha, doutor, quer dizer, a primeira campanha antitabagismo foi o doutor Coimbra que fez a partir de São José. Primeira campanha. O governo era absolutamente contra a campanha antitabágica. Eu me lembro, o nosso ministro da Saúde, o ministro da Fazenda, deu, à época, entrevista dizendo que a economia brasileira não podia viver sem o imposto do cigarro. Quer dizer, é aquela mesma coisa que aconteceu na época da libertação dos escravos, que se dizia que a agricultura sem a mão de obra não sobreviveria. Essa história boba aí, mas naquela época se fazia a conta só do que entrava. Não fazia conta do que saía em consequência de dias parados, de doenças, de mortes, de aposentadorias precoces, um monte de coisa. Isso não se fazia. Quer dizer, só tinha a receita do que entrava. Vamos dizer, contabilizado na ponta do lápis. Como só o dinheiro da Souza Cruz. Só o dinheiro que entrava. Não fizeram as contas. Doutor, agora, as estatísticas, elas revelam que os fumantes, comparados aos não fumantes, apresentam agora ainda um risco 10 vezes maior de adoecer do câncer do pulmão e 5 vezes maior de sofrer um infarto, 5 vezes maior de sofrer de bronquite, bronquite crônica, enfisema pulmonar e 2 vezes maior de sofrer um derrame cerebral. Eu quis citar isso aqui porque uma colega sua, não sei se foi sua colega, que foi a Dirce Tuto Quadros, filha do Jânio Quadros. Vi outro dia que ela está muito mal. Acabou de falecer nos Estados Unidos. Agora? Faleceu essa noite lá nos Estados Unidos, a Dirce Tuto Quadros, de efisema pulmonar. Efisema pulmonar, uma doença terrível. E, olha, 95 ou mais % dos enfisemas pulmonares são causados pelo hábito de fumar. E é uma das piores doenças. Você imagina você morrer por falta de ar, tendo tanto ar em sua volta. Você não consegue. Puxa vida! O nosso pulmão, a gente pode comparar grosseiramente com uma sanfona, né? Que você pega aquela sanfoninha fechada, você abre assim, aí ela enche de ar. É o nosso pulmão, na hora que você inspira. E depois este movimento contrário de fechar a sanfona. Aí não consegue fechar. Não, ela não consegue abrir. O pulmão não abre. Ele está. Os alvéolos, que são as partes menores do pulmão, os alvéolos perdem a elasticidade, ele não abre. Que absurdo! Então, o que aconteceu com a ex-deputada Dirce Tuto Quadros, então o efisema pulmonar não deixa abrir o pulmão. Exato. A expansão pulmonar é absolutamente prejudicada. A musculatura dos alvéolos, certo? Ela fica esclerosada, então não abre. E se não abre, também não fecha, né? Igual aquela história do nosso lusitano, né? Que escreveu assim, não fecha aos domingos, numa padaria. Aí o meu amigo foi lá no domingo. Chegou lá, estava fechado. Falou, pô... Ué, falou que não fecha aos domingos? Fecha os domingos? Falou, mas eu vou voltar aqui, eu vou falar com o seu Joaquim. Quero saber por que ele botou esse aviso, me fez vir aqui. Chegou, mas, seu Joaquim, o senhor disse que não fecha os domingos? Eu vim aqui e estava fechado. Ele falou, perfeitamente. Mas o senhor não disse que não fecha? Não fecho. Mas por que o senhor não fecha? Porque eu não abro.
É o caso do pulmão. É o caso do pulmão. O pulmão não abre e também não fecha. Então fica ali, ó. Aquilo que deveria caber, vamos dizer, 2 litros de ar, cabe 200 centímetros. Então, E aí vem o cansaço falta de oxigenação. no cérebro e tudo mais. A hemoglobina não consegue se saturar de oxigênio, não consegue levar Puxa o vida. oxigênio para as células. Se você prestar atenção numa pessoa realmente daquela fumante que fuma mesmo de marcar o dedo, ou o homem de marcar o bigode, aquela coisa, Isso. você vai ver Fica que amarelado. a pele dele é amarelada. Por quê? Por quê, doutor? Falta de oxigenação. Então não é por causa da fumaça, e sim por causa do que ele ingere. O oxigênio do nosso corpo, ele é levado para todas as células pela combinação do oxigênio com a hemoglobina. A hemoglobina é que dá aquela cor vermelha ao sangue, a hemoglobina. Pois bem, na hora que você respira, lá dentro do pulmão tem a troca gasosa, e o oxigênio que você inspirou vai se combinar com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Então, doutor, o senhor explica já, mais uma vez. Então, atenção, você que é fumante, doutor José de Castro Coimbra, quero só relembrar aqui, cadê o papelzinho? Esse mesmo. Olha, o doutor Coimbra lançou quando essa campanha aqui, doutor? Hein? Essa campanha, 1979. 79. 1979, não fume, estou respirando, obrigado, do seu deputado, doutor Coimbra. E ele fala mais uma vez, e vai falar sobre a hemoglobina daqui a pouco, depois do nosso institucional, aqui na Rádio CT e o CIND-CT, que está completando 25 anos. Que felicidade. Um instante só, o doutor José de Castro Coimbra volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT.
De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o criador das campanhas que hoje se popularizaram no mundo inteiro, mas se popularizaram à custa de muito braço perdido, perna, e o Dr. Coimbra vai falar exatamente sobre isso, sobre essas questões de membros das pessoas que perdem por conta do vício do cigarro. Bom, no Brasil, doutor Coimbra, o câncer de pulmão é o tipo de tumor mais letal e também uma das principais causas de morte no país? O câncer de pulmão, sem dúvida, é uma causa importante. Mas me parece que a causa maior de morte hoje é o AVC. O AVC? Acidente vascular cerebral. Que tem muito a ver com o cigarro, porque, veja bem, o Brasil, por causa da nossa genética, por causa da nossa descendência africana, nós temos uma tendência muito grande para termos hipertensão. E a hipertensão é uma doença traiçoeira, silenciosa. Você praticamente não sente nada. Quando menos você espera, você está aí com 18, 19, 20 de pressão. E a principal causa do acidente vascular hemorrágico é exatamente a pressão alta. Mas essa pressão é o cigarro? Agrava com cigarro, agrava. Ah, sim. Eu escrevi uma vez um artigo que tomar remédio, por exemplo, para hipertensão e fumar, é mais ou menos como acender uma vela para Deus e uma para o diabo. Por quê, doutor? Porque você empata, né? Você acende uma vela para Deus, faz um pedido. Acerta uma para o diabo e vende a alma. Quer dizer, perde a salvação. Perde a salvação. Então, parece que ele quer falar aí com você. Pois não, Eduardo. A caixa postal. Muito bem. O doutor Coimbra, agora, o senhor estava falando da hemoglobina no bloco anterior. Sim. Então. A hemoglobina, e a gente continua aqui no pulmão. O cigarro vai direto para o pulmão, a fumaça do cigarro. A fumaça vai para o pulmão, claro. Direto para o pulmão. Direto para o pulmão. E é ali que ela causa o câncer e o efizema. Essa fumaça, além das milhares de substâncias químicas, né, ela tem uma quantidade muito alta de monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, ele compete com o oxigênio. Na hora de casar com a hemoglobina prefere casar com o monóxido de carbono. E então, ao invés de, lá no pulmão, ser produzido a oxihemoglobina, ou seja, hemoglobina mais oxigênio, o que vai ser produzido é a carboxihemoglobina, ou seja, o CO2 mais a hemoglobina, que é tóxica para as células, Doutor, vamos imaginar que seja vamos colocar que o sangue seria uma água. Como seria essa água? É uma água suja? Sim, uma água suja. Que não dá para beber. Quer dizer, como a gente não pode ingerir uma água suja, da mesma forma o organismo não aceita aquele sangue, ele se suja todo. Aquele sangue, ele não leva a quantidade de oxigênio que precisa levar para as células. Porque a circulação é exatamente essa, é uma troca de gases. Ele leva o oxigênio e vai pegando o lixo de todas as células e traz para o pulmão. Fala-se que o cigarro tem mais de 4.000 substâncias. E 700 substâncias tóxicas. Substâncias tóxicas. Agora, doutor, isso aí é uma epidemia mundial. Sem dúvida. E ainda é o dinheiro que faz sustentar a indústria do cigarro, o dinheiro que os países ganham com ele, porque 4.700 substâncias, ao todo dizem que são mais de 5.000. E dessas 5.000, 4.700 são nocivas, que está na fumaça do cigarro. E pode chegar até 8.000. E o cigarro moderno é muito pior do que o cigarro antigo, porque as indústrias tabágicas, naturalmente, começaram a introduzir substâncias que tornam o paladar melhor, substâncias
que são muito mais agradáveis até ao meio ambiente, no sentido de evitar que o fumante fosse estigmatizado. Felizmente, vieram as leis proibindo fumar em local fechado, e hoje praticamente só sobrou a rua. Agora estão dizendo que os moradores de rua já vão fazer um movimento para a turma também não fumar na rua. Não fumar na rua, porque é a casa deles. Doutor Coimbra, documentos da indústria tabagista comprova que já se cogitou a adição de anti-inflamatórios, anestésicos locais e até moderadores de apetite no cigarro. O cigarro ele é um mal, mas por que a pessoa continua fumando? Eu conheço uma senhora, por exemplo, que ela fuma, por exemplo, em 1 hora, 6, 7 cigarros em 1 hora. O que é isso, essa química, essas 4.700, que faz com que a pessoa fique dependente? Então, quando nós falamos em 4.700 substâncias tóxicas, nós falamos em substâncias que são tóxicas, mas levemente tóxicas. Agora, o que provoca a dependência? A nicotina. O grande responsável pelo câncer, os alcatrões. O grande responsável pelas alterações circulatórias, o monóxido de carbono. Puxa vida. Então, são 3 ou 4 substâncias que são as responsáveis por 98% do mal que o cigarro faz. As outras são tóxicas, mas são apenas coadjuvantes. O hábito de fumar, a dependência, a vontade, a fissura, o não poder parar de fumar, o achar gostoso cheiro de cigarro, é a nicotina que produz. E a nicotina pode ser substituída hoje. Nós temos o tratamento para o fumante que realmente deseja parar de fumar. E consegue? Consegue. Uma porcentagem grande consegue. Uhum. É preciso ter decisão. Você já fez readaptação alimentar e sabe que é difícil. Mas se você fizer a readaptação, você perde peso. E se você fizer exercício físico, readaptação alimentar, etc., você perde peso. Para parar de fumar, item 1, desejar parar de fumar, ter consciência de que o cigarro está fazendo mal para a sua saúde. Certo? Aí, você, com um médico preparado já, que saiba conversar e indicar a medicação que vai lhe ajudar a vencer aquela fase difícil, que são os primeiros 3 a 5 dias, boa parte, 50%, para de fumar na primeira investida. Qual a diferença entre o cigarro e as drogas, a maconha e etc? Porque a maconha é considerada como uma droga e tudo, mas maconha não mata a pessoa de enfisema pulmonar. As drogas lícitas e as ilícitas, né? Como o cigarro pulou na frente, ele virou droga lícita. Porque no começo, como você mesmo colocou bem no início na nossa fala, era bonito fumar, era elegante fumar. Né? Tinha inclusive as piteiras, que o cara botava aquele negócio na piteira e tal. Exato. Então, era muito bonito fumar. E era estimulado pelas lideranças todas que fumavam, ou quase todas. Então, isso ficou sendo chique. Agora, as outras drogas chamadas ilícitas, desde o começo, elas estão sendo combatidas. Essa é a grande diferença. Doutor Coimbra, a nicotina, que o senhor acabou de falar, é considerada a substância mais mortífera do cigarro. Já que Não, ela não é mortífera, ela cria a dependência. A dependência é a nicotina. A mais mortífera é o alcatrão, que provoca o câncer. É o alcatrão. O alcatrão é um derivado de petróleo, que provoca o câncer, e é o monóxido de carbono, que provoca as alterações circulatórias. Quando você
Vou dar um exemplo para você. Doutor. Quando uma gestante fuma, o coração do feto dispara. Coitadinho. Nós temos, isso todo obstetra sabe disso. Então, o cigarro, ele penetra pela placenta, as substâncias tóxicas do cigarro penetram pela placenta e provocam alterações de crescimento, número de abortos, e criança Doutor, nasce com baixo peso, tudo isso em consequência do cigarro. Bom, então a mãe, a mãe que está gestante e está fumando, ela tá fazendo um mal, além dela, para a criança, que vai nascer com problema. Sem dúvida nenhuma. A chance de nascer prematura, de nascer com baixo peso, a chance de abortar é muito grande. Doutor Coimbra, a OMS classificou o tabaco como um dos fatores que mais contribuem para a epidemia de doenças. Então, eu gostaria que, no próximo bloco, o senhor falasse para o internauta, para o ouvinte da Rádio CT, que doenças são essas, para que a gente possa classificar, para tentar sensibilizar o ouvinte, principalmente o ouvinte fumante. Tá certo, doutor? Sem dúvida. Doutor José de Castro Coimbra, nesse programa especial aqui, para tentar colocar na sua cabeça um alento para que tente parar de fumar. Pelo menos tente. É um grande passo. O Clique Jornal volta já com o doutor José de Castro Coimbra. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De agosto, Dia Mundial de Combate ao Fumo. Doutor Coimbra, existem duas datas, o combate ao fumo e combate ao tabagismo também? É a mesma coisa, só que existe o Dia Internacional e o Dia Nacional. Então, no nacional, o título é Combate ao Fumo, né? Ao fumo, o nacional. E hoje internacional é o... Não, hoje é o fumo. O internacional é em maio. Dia 29 de agosto é dia nacional. Isso. É no Brasil de combate ao fumo. E em maio, Acho que é 31 de maio. Exato, que é o internacional. Exato. Escolheram datas... São diferentes, né? Porque o internacional
Vamos imaginar, num país que não tem o Dia Nacional, o Dia Internacional faz às vezes. Faz às vezes. Doutor José de Castro Coimbra, como dissemos no bloco anterior, a Organização Mundial de Saúde classificou o tabaco como um dos fatores que mais contribuem para a epidemia de doenças não contagiosas, como ataques cardíacos, derrames, etc. E diz que também ela tem 63%, o cigarro, ele é responsável por 63% de todas as mortes no mundo. Que doenças são essas e que as pessoas não acordam, nem todas? Eu, pelo menos, não fumo, o senhor também. Aqui no estúdio, o Eduardo não fuma, a Shirley Marciana, nossa querida jornalista, também não fuma. Nós falamos de mortes precoces, né? Porque, veja bem, vamos começar pela boca. Uhum. Os cânceres de lábio, a grande maioria só acontece em fumante. Câncer de lábios apenas em fumante? Não, a grande maioria. A grande maioria. Os cânceres de língua, os cânceres de mandíbula, os cânceres de faringe. Tá aí. Você já pega só essa região que é maltratada, porque além da fumaça, tem muita gente que segura a fumaça na boca, exato. Na boca antes de tragar. Tragam e segura e vai soltando devagar. E depois o câncer de pulmão. Então você vê que só nesse pedacinho aí, os acidentes vasculares cerebrais e... Que é o AVC que o senhor falou. Que é o AVC, né? Uhum. As doenças circulatórias, quanta gente importante morre de aneurisma de aorta. Estoura essa principal artéria do nosso corpo, estoura porque ela vai se corroendo por causa do cigarro. O entupimento de artérias que levam à amputação. As amputações, doutor, Sim. O que causa? Entope a veia? Sim, entope. Não passa o sangue. E aí dá a chamada gangrena? É uma reação inflamatória, né, na íntima, porque a artéria tem 3 ou 4 camadas, né? A mais interna chama-se íntima. Uhum. Essa íntima é a mais sensível. Então, este sangue que está percorrendo o nosso organismo, o sangue do fumante, cheia de produtos tóxicos, vai irritando essa íntima e esta íntima. E ainda, o cigarro faz com que as artérias elas entrem em espasmo quando você está fumando. O lúmen, vamos dizer, o canal arterial, ele diminui de tamanho na hora que você está fumando. Que absurdo, doutor. Doutor, a pessoa ela está se envenenando. Agora, e a questão da consciência disso, doutor? Porque, primeiro, eu tenho colegas que fumam, você não pode nem falar, irrita demais o senhor chamar a atenção de uma pessoa. É muito complicado, né? Porque, primeiro, ninguém que é feio gosta que toda hora se fala, pô, você é feio, hein, cara? Verdade. Você é feio, hein? Eu não você gosto. É feio, hein? Você nasceu em noite trovoada, cacete. Mesma coisa, o fumante não gosta, ele sabe que ele está errado. Não só errado com o meio ambiente, ele está errado com ele sabe que ele está errado. Mas ele ainda não teve aquela força de vontade suficiente para procurar um profissional, para procurar alguém para ajudá-lo a parar de fumar. E eu queria, nesse dia agora, fazer esse apelo de você que está nos ouvindo, refletir, será que você não está no caminho errado? Calcula-se o seguinte, o fumante, em média, diminui 10 anos de vida. Diminui em 10 anos de vida. Ele morre antes. Ele poderia, né? O doutor Coimbra provavelmente não chegaria aos 84 anos se fosse fumante. Já 84, doutor? Que maravilha. Não chegaria se fosse fumante. Então, é preciso que cada fumante ainda existente aproveite esse momento, até porque o Dia Nacional contra o Fumo é exatamente para você refletir. Eu, se fosse executivo de alguma vez, eu faria uma grande campanha nas escolas,
nos sindicatos, nos hospitais, nos meios de comunicação, para mostrar que esse é o dia que você tem especial. Foi criado para você esse dia, fumante, para você ver se você destina aí uns 5 ou 10 minutos para refletir sobre o prejuízo que... Não é só o prejuízo econômico, não é só porque você gasta. Né? Você imagina... 4, 5 reais. Você imagina um cidadão que ganha salário mínimo ou 2 salários mínimos, que no Brasil a maioria da população ganha até 2 salários mínimos. E a maioria também são fumantes. E muitos fumam. Então, imagina o buraco que isso faz no salário. Ao longo do tempo, né? Exatamente. É verdade. Quanta coisa você se priva que poderia ser muito mais gostoso para a sua vida, porque você tem que comprar aquela carteira de cigarro, porque senão você não dorme. A pessoa não sente todo dia R$4, todo dia R$4, mas R$4 por dia são R$120 por mês e mais de R$1.000 por ano que a pessoa gastou só com cigarro. Só que ele vai perder dia de trabalho porque ele tem pelo menos 10 vezes mais gripe do que o cara que não fuma. Ele tem pneumonia muito mais vezes do que o cidadão que não fuma. Que interessante, doutor. Então, é um monte de coisas que a pessoa, no final da história, né, ele perde quantos minutos de trabalho perde um trabalhador que fuma. Cada 1, 2 horas ele tem que tirar 5 minutos para fumar. Ainda mais agora que tem que ir lá na rua. Doutor, como agora tem que descer o prédio, quem está num prédio de 10 andares, agora é obrigado. E por falar nisso, doutor, a Secretaria da Saúde aqui de São Paulo, ela aponta que a lei antifumo, que agora completou 5 anos, que está em vigor no Estado, aqui no Estado de São Paulo, teve 99,7% de adesão. Sim. E nisso aí, com isso, foram aplicadas 2.800 multas e desde agosto de 2009, a Vigilância Sanitária aqui do Estado, em parceria com os PROCONs, realizaram 1.200.000 inspeções em estabelecimentos comerciais para combater o tabagismo. O senhor que começou essa luta, quando vê esse número, por exemplo, 2.854 mil multas aplicadas, 1.200.000 inspeções em estabelecimentos comerciais. Por exemplo, as regiões que tiveram maior número de infrações, que é capital paulistana, 847 multas, Baixada Santista, 327 multas, Campinas, 220 multas, Grande ABC, 206, Franco da Rocha. Esses números deixam o senhor feliz? Sem dúvida. Hoje já existe uma conscientização. Existe a conscientização do fumante, que ele é inconveniente, que ele é uma pedra no sapato do não fumante, e existe também uma conscientização do não fumante. Porque antigamente, como é que era antigamente? Vocês não lembram disso, mas o cara tirava o cigarro da carteira, batia assim no dedão aqui, e esticava a mão com o maço de cigarro e falava: aceita o cigarro? Você podia aceitar era ou não. Uma questão de educação. Era educação, você tinha que oferecer. Hoje, o cara tira um cigarro e pergunta a você: incomoda se eu fumar? Quer dizer, já mudou o comportamento. Mudou tudo, velho. Olha... Tá? Isso é um progresso danado. E agora, em Nova York, o prefeito lá está lançando uma legislação para proibir que menores de 21 anos comprem cigarro. Bom, então vamos falar isso. É no último bloco agora? Olha, doutor, a conversa está tão boa que eu gostaria que fosse televisão aqui na Rádio CT. Passando rápido, Olha, muito rápido, já foram 45 minutos.
Então, no próximo bloco, vamos falar desse de Nova York, que é proibir menores de 21 anos de comprar cigarros. Quer dizer, isso vai dificultar. E manter esses dados da lei antifumo aqui no estado de São Paulo. Dr. José de Castro Coimbra volta já para o último bloco deste 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. O Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, neste Dia Nacional de Combate ao Fumo. E o nosso entrevistado, o Dr. José de Castro Coimbra, que trouxe uma notícia interessante que Nova York quer proibir menores de 21 anos de comprar cigarros. Bom, já se disseram que o que é bom para os Estados Unidos também é bom para o resto do mundo. Foi um representante americano. Essa questão de Nova York, que já deu razão zero para a violência lá, pode acontecer, doutor? Sem dúvida. Eu acho que vai acontecer. Hoje é favorável, né? Nós estamos numa corrente muito favorável para cercar a dependência tabágica de todos os lados. Porque se você passa de 18 para 21 anos, você vai diminuir uma porcentagem. Eles têm uma estatística aqui do número de americanos que começam a fumar entre os 18 e os 21 anos. Uhum. Se você dificulta a aquisição do cigarro, pelo menos a ideia deles é que 55% desses que iriam começar não começam, o que é ótimo. Interessante. Certo? Agora, o Brasil tem uma lei antitabágica muito boa. Só está faltando uma coisa, no meu entendimento, em cidades, eu acho que cidades de mais de 100 mil habitantes, só deveria vender cigarro em tabacaria. Olha, tá aí. Não vender em banca de jornal, não vender em banca de não sei o quê, não vender em farmácia, não vender em padaria. Supermercado. Tabacaria. Interessante. Tá?
Bom, eu acho, né, que isso daí vai acontecer, porque o que parecia impossível nós já conseguimos, que é não aceitar patrocínio de indústrias tabageiras no esporte, por exemplo. Quem é que não se lembra da Fórmula 1, que era toda regada? Tinha John Player Special. Pois é. Marlboro. Teve eu não sei se vocês lembram, mas eles inclusive chegaram à época em que eles deram uma prorrogada de 1 ano, ainda permitindo o patrocínio, porque senão aí ia meio quebrar. Fala, mas é a última vez, nós não vamos prorrogar mais. Bom, mas parece que daí o comercial de cigarro era para sair à noite, depois das 23 horas. Agora acabou também. Não tem, Agora, doutor, o senhor começou essa luta sozinho, alguém tem que começar. Hoje, o Ministério da Saúde já anunciou e já existe a regulamentação da lei antifumo, que ela estabelece os ambientes de uso coletivo 100% livres de tabaco. Então, hoje não se pode fumar mais no Brasil inteiro. Quer dizer, já existe a lei. E a aplicação da lei, doutor? Eu acho que está sendo respeitada, porque acontece o seguinte, eu vou dar um outro exemplo para vocês, que no começo todo mundo achava que não ia pegar. O cinto de segurança. Que aconteceu, hoje é automático. Hoje eu quando não ponho o cinto de segurança parece que eu estou solto. Parece que eu estou solto. Sem o cinto de segurança. É realmente uma proteção. Então, quando a comunidade, quando a sociedade, quando a população vê que aquela lei é benéfica, ele termina absorvendo, mesmo que isto represente para ele, um ou outro, algum sacrifício. Mas ele coloca o coletivo como prioridade. Doutor, muita gente famosa morreu por conta do cigarro. O cigarro, ele não tem distinção social? Exato. É a única epidemia que não tinha limites entre sexo, entre capacidade financeira, entre países, porque era universal. É universal ainda, não é mais uma epidemia como era, mas ainda é uma certa epidemia. Todos os países, todos os povos, todas as idades, todas as culturas, e todo o tipo desde o mais importante pesquisador até o mais humilde trabalhador manual. Bom, como o senhor disse, vou citar algumas pessoas aqui que morreram em consequência do cigarro. O Walt Disney faleceu por causa do cigarro, faleceu aos 66 anos. Quer dizer... Você acha que esse caboclo, se não fumasse, não chegava nos 80? Chegava. Tranquilamente, né? Foi em 1966, em decorrência das complicações do câncer no pulmão, o Walt Disney. O Paulo Altran, né? Falando de lá, falando de cá. Paulo Altran, um dos grandes artistas do teatro brasileiro, da televisão, ele desenvolveu enfisema pulmonar. E morreu agora recente, em 2007. Patrick Swayze, que fala um de lá e um de cá. Vamos falar de lá também. Patrick Swayze, que foi o ator conhecido pelos filmes Ghost, né? Aquele do outro lado da vida e tal. Ele faleceu por causa de um câncer no pâncreas aos 57 anos de idade. Ele era tabagista, fumou até o último dia de vida. E eu estou falando isso, doutor, inclusive quando ele estava internado. Sim. Essa dificuldade é muito difícil, não é? O John Wayne, só para... Eu estou com algumas pessoas aqui que... John Wayne, que é o ícone da dramaturgia, faleceu aos 72 anos, tinha câncer no pulmão. E o Louis Armstrong, ícone da música norte-americana, faleceu, todo novo, doutor, aos 69 anos, sofreu um ataque cardíaco por causa do cigarro. Doutor, e
O que vai passar para esse internauta que nos ouve agora? Eu acho que essas datas, elas não são decretadas ou não aparecem para apenas existirem no papel. Elas aparecem para dar uma oportunidade, para lembrar, falando, puxa vida, eu tenho que lembrar, eu sou fumante, e agora? Mas precisa que a autoridade municipal, eu falo municipal porque está perto do povo, a Câmara de Vereador, a própria Prefeitura, a Secretaria de Saúde, se programem para que nenhuma destas datas passe sem um grande movimento de esclarecimento. Essa data existe para que você que é poder, possa levar à população as informações necessárias para que ela reflita melhor sobre a sua conduta. Será que eu estou trabalhando a meu favor ou estou trabalhando contra mim e contra a humanidade de um modo geral? Que absurdo. Só lembrar o Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo, fumava muito, e o Seu Madruga também, do Chaves, também morreu em decorrência do hábito de fumar. Doutor... E o importante é o seguinte, é você lembrar que nunca é tarde para você parar de fumar. Nunca é tarde. Pode parar, a pessoa está com... Eu já fumo há 40 anos. Poxa, não apareceu nenhuma lesão, poxa, você não tem um câncerzinho aqui, não tem um enfisemazinho, ou tem um enfisema muito pequeno, então para enquanto é tempo. Porque o enfisema, para ser mortífero, ele é um enfisema que toma o pulmão todo, mas nenhum enfisema chega invadindo o pulmão inteiro. Ele vai invadindo um lóbulo aqui, outros, né? Outra parte do pulmão acolá, e vai indo um alvéolo aqui, outro alvéolo acolá, daqui um pouco ele tem 10% do pulmão, 20%, 30%, 100% do pulmão, que já perdeu a elasticidade. A pessoa fala o seguinte, doutor José de Castro Coimbra, não, mas eu já estou fumando há 30 anos, não me fez mal ainda. Por que não fez mal ainda? Porque o corpo também faz, às vezes, de médico dentro da gente, o próprio organismo joga para fora. Não, eu vou te dar um exemplo. Foi ótimo que você falasse. Câncer de pele. Por que o câncer de pele é combatido? Porque tem uma indústria de protetor solar que chama a atenção de você toda hora. Olha, se não passar protetor solar, você pode ter um câncer de pele. O câncer de pele não acontece do dia para o outro. É preciso pelo menos 30 anos de sol para aparecer o câncer de pele. Poxa vida! Mas como existe um interesse econômico grande, legítimo, porque o protetor solar ele realmente protege, então eu vou te lembrar. Agora, no cigarro é o contrário, ou era o contrário. Tinha a indústria tabageira dizendo, fume mais, porra, você é bacana, olha aí, ó o cara que fuma, olha o cavalo que ele monta, olha o barco que ele tem, olha a mulherada que corre atrás dele. Não era isso? Verdade. Quer dizer, era ligado ao sucesso. Era ligado ao sucesso. No Brasil, para a gente finalizar, doutor José de Castro Coimbra, no Brasil atual, em dias atuais, o tratamento do tabagismo tem como referência o Sistema Único de Saúde, o SUS, sendo regulado por portarias lá do Ministério da Saúde, que amplia esse acesso de abordagem para as pessoas. Dá para se procurar tratamento do SUS? Então, existe tratamento do SUS. Existe. Eu, inclusive, fiz um curso no CRATORD, que é uma entidade que trata de drogas e tal. Eu fiz um curso como médico. Existe um órgão no estado de São Paulo que ele disponibiliza cursos para médicos, enfermeiros, etc., da rede pública. Maravilha. De graça a esse curso, viu? Que bom. Agora, o senhor é credenciado, então? Eu fiz esse curso. Ok. O que é preciso? Era preciso sair dizendo aí, olha, gente, as artérias se entopem graças ao cigarro. Não entope de um dia para o outro, mas todas as artérias. Olha, e aí você fala bem no ouvido dele,
inclusive a dorsal do pênis. Vai chegar uma hora... Afeta mesmo? Vai chegar uma hora que o seu Bilal aí... Vai parar de funcionar. Vai parar, vai ficar dormindo em berço esplêndido, vai imitar o hino nacional. Olha, definitivamente o senhor chegou no ponto alto, que vai afetar a questão sexual da pessoa. Sem dúvida. Não vai... Não tem escapatória. Não tem escapatória. Fumou, claro, broxou. Pode ser pode afetar 10%, 5% ou 90%. Mas que afeta. Doutor José de Castro Coimbra, para as pessoas encontrar o doutor Coimbra, Avenida São José, pode falar, não pode? Eu acho que pode, né? Falar da sua clínica, aonde encontrar. Pela internet, qual é o e-mail? Tem um e-mail, doutor? Tem, jocoimbra51 @gmail.com. Jocoimbra Jocoimbra 51. Jocoimbra 51 @gmail.com. Então, atenção, você de qualquer lugar do Brasil pode entrar em contato com o Dr. José de Castro Coimbra, que começou toda essa campanha do pare de fumar, dos malefícios do cigarro, começou por São José dos Campos e hoje está espalhado no mundo todo. Deixa eu só dar mais uma dica. Pois não, doutor. Então é o seguinte, existe um remédio para aqueles que estão querendo parar de fumar, mas ainda não estão com muita certeza. Qual é? Que é o seguinte, existe um remédio, esse carinho, que são os adesivos para você colocar na pele. Funciona. Sim. Esses adesivos têm nicotina. Como é a forma mais barata de você introduzir nicotina no seu organismo? Como é? Levando-se em conta que a nicotina ela é até boa para o nosso organismo. Olha, mas em dose... Ela é estimulante. Ela é estimulante, você fica mais ativo. E o mais barato que existe é aquele bem antigo, que o meu avô usava. Qual? Chama-se rapé. Cheirar rapé. Por quê? Porque ali tem nicotina. E aí vai estimular... E aí vai substituir, vai satisfazer a sua necessidade de nicotina. Muito bem. Se você é fumante e ainda não decidiu ir ao médico, fazer um tratamento e tal, compra uma latinha de rapé ali no Mercadão, onde vende fumo e tal. Uma latinha custa R$2. Cheira rapé toda vez que você tiver vontade de fumar. E acaba e vai diminuir muito a vontade. Mas não vai viciar no rapé, doutor? Mas qual é o problema de viciar no rapé? Meu avô dizia, por que o senhor fuma rapé, meu avô? Ele me dizia assim, meu neto, o rapé é o orgasmo do nariz, a gente arrepia todo. Parabéns, doutor. Muito bem. Tá aí, ó. Vai trocar, uma boa troca. Doutor José de Castro Coimbra, muito obrigado pela sua entrevista e os seus ensinamentos aqui na Rádio CT. Obrigado você pelo convite, Paulinho, pessoal aí do CT. Muito obrigado, estou sempre às ordens, né? Até porque eu faço parte dessa família, né? Eu sou meio dinossauro, mas eu faço parte dessa família. O senhor já foi médico do INPE e também do CTA. Do CNAC ainda? CNAI. CNAI. Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Era CNAI. Maravilha. Doutor. Depois é que virou INPE, né? Depois virou INPE. E eu era do CTA, que agora virou COCTA, né? Não sei como é que chama. É DCTA. DCTA. Doutor José de Castro Coimbra, muito obrigado. Um abraço, hein? 2. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, o jornal e a Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. A presidência é do engenheiro Ivanil Elisiário. Nosso abraço muito especial ao Max, nosso companheiro aqui, o Elias também, todos os associados do SINDCT, que está completando 25 anos de lutas, de atividades e conquistas. Apresentação do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido e a redação da jornalista Shirley Marciano. Obrigado pelo clique, um abraço a todos vocês e até lá. Tchau! Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.